Signum Magnum apparuit. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um grande sinal apareceu no céu. Reverendíssimo Padre Ednei, caríssimos irmãos, hoje nós celebramos uma das grandes festas de Nossa Senhora, a festa da Assunção de Maria Santíssima, o dia em que ela foi gloriosamente levada ao céu. A vida santíssima de Maria, que começou com graça tão extraordinária, com um dom impensável para o homem, que é a Imaculada Conceição, é hoje coroada com um fim igualmente glorioso, a sua Assunção ao céu. Na primeira leitura, nós acabamos de ouvir a aplicação que a Sagrada Liturgia faz hoje a Nossa Senhora. As palavras que eles se aplicam a Maria Santíssima, apresentando-a como aquela que cortou a cabeça dos nossos inimigos. Não só dos inimigos, mas do chefe dos inimigos. Uma alusão clara do que foi a vida de Maria, uma imagem que resume o que foi a existência e a passagem de Nossa Senhora aqui neste mundo. Maria Santíssima é a mulher que desde o Gênesis foi prometida, da qual surgiria a prole, por meio do qual o inimigo, o antigo inimigo, aquele que fez gerar o pecado original, a ofensa primeira a Deus, esse inimigo seria derrotado. E Nossa Senhora é não só aquela que pisou na cabeça desse inimigo, o esmagou, mas cortou, matou, tirou a vida desse inimigo. Vida essa que ele usava para afastar os filhos de Deus do eterno Pai. Assim como no mistério da Imaculada Conceição, nós vemos brilhar a providência, o amor e sobretudo o poder de Deus ao suspender as leis naturais e espirituais para Nossa Senhora, especialmente a lei do pecado, para que ela entrasse nesse mundo sem pecado, sem culpa, sem contato algum, sem nunca ter pertencido, nem que seja por um segundo, ao demônio. Assim também no fim da vida, nosso Senhor quis presenteá-la com graças extraordinárias. E em Maria, Ele quis já realizar tudo aquilo que Ele deseja realizar um dia também conosco. Diz, por tradição, a Sagrada Escritura não nos conta, mas por tradição, diz-se que Nossa Senhora viveu ainda muitos anos neste mundo após a ascensão de Jesus, o dia em que Ele subiu ao céu. Porque assim como ela teve um papel fundamental, que só ela podia cumprir, não só na geração, mas também na educação, no fortalecimento do menino Jesus, até que ele chegasse à idade perfeita para começar o seu ministério público, era necessário que essa mesma mãe que gerou a cabeça da igreja, também gerasse o corpo da igreja. Era necessário que Nossa Senhora permanecesse nesse mundo, apesar do incômodo e da saudade que isso lhe trazia ao coração. Era necessário que ela permanecesse nesse mundo, para que também, trazendo a esse mundo o corpo místico de Jesus, a igreja, o educasse, o protegesse e o guiasse nos seus primeiros anos de vida, tal como fez a Nosso Senhor. O fim da vida de Maria Santíssima é extraordinário. Quando a igreja finalmente proclama o dogma da Assunção de Nossa Senhora, não toca no assunto de se Maria morreu ou se Maria não morreu. O dogma diz tão simplesmente que Nossa Senhora subiu ao céu em corpo e alma. Bom, quando alguém morre, morrer é a separação de corpo e de alma. Todos nós somos um composto de uma parte natural, uma parte animal, que é a nossa carne, o nosso corpo, e de uma parte espiritual, que é a nossa alma. É a união dessas duas coisas que torna o homem. Por exemplo, quando nós vamos colocar a intenção
da missa pela alma de alguém, pela alma de fulano, porque o corpo de fulano está na terra, está sepultado. A alma de fulano está no lugar que ele mesmo criou para si durante a vida, com suas obras. E só o fulano só vai existir de novo quando no fim se unirem novamente, corpo e alma. E assim todos os santos que estão no céu apenas com a sua alma, porque os seus corpos estão, grande parte deles, estão expostos para a veneração pública dos fiéis, que são as relíquias, ou estão zelosamente enterrados, esperando o dia da ressurreição final. Com Nossa Senhora não foi assim. O corpo de Maria Santíssima, não tendo obrado nada guiada pelo demônio, ou seja, não tendo cometido nenhum pecado, não merecia a corrupção natural da carne. Mas afinal de contas, ela morreu ou não morreu? Bom, a igreja não definiu nada sobre isso, por isso é livre. Qualquer pessoa, aliás, cada um dos senhores pode acreditar no que achar mais piedoso ou mais racional, que ela não tenha morrido e tenha subido ao céu, ou que ela tenha de fato morrido e logo em seguida subido ao céu. Parece-me, no entanto, que é mais conveniente pensar que ela morreu. Ah, padre, mas ela não tinha pecado, ela era imaculada. Que Jesus tinha algum pecado? O mais inocente dos homens, o mais formoso dos homens, o mais belo dos homens, morreu, Jesus. É muito difícil imaginar Nossa Senhora saindo desse mundo, querer percorrer um outro caminho que Jesus não tenha percorrido. Se Jesus, que podia nos salvar sem sofrer daquele modo, mas quis nos salvar daquele jeito tão cruel, Nossa Senhora, imagino eu, não iria querer sair desse mundo sem passar pela mesma porta que Nosso Senhor passou, a morte. É claro que a morte de Maria Santíssima, se acreditamos nisso, não pode ser a morte de um pecador. Santo Afonso, nas suas meditações, vai dizer a certo momento: como é que se morre? Alguns morrem dormindo, outros morrem andando, outros morrem sorrindo, outros morrem no próprio ato do pecado. Mas para uns e para outros, a morte sempre vem de improviso. Por mais que alguém esteja doente, decrépito, nos finalmente, mas sempre tem uma esperança dele e dos parentes de durar um pouco mais. Por isso, por mais que a morte venha depois de uma longa enfermidade, sempre pega alguém de surpresa. É sempre uma novidade na nossa vida, embora seja a única verdade, a única realidade que nós temos certeza que irá acontecer um dia. E depois da morte, na hora da morte, há muitos que não se prepararam do modo correto. Esse momento da morte é acompanhado de agonia, de desespero, alguns quase que na podridão da carne. Ou seja, a partida desse mundo para o homem normalmente é algo doloroso, é algo penoso, por causa do pecado, porque a morte foi dada como um castigo ao homem. Assim como o nosso Senhor assumiu o nosso pecado sem que Ele mesmo não tenha cometido nenhum pecado, Nossa Senhora assume a nossa morte sem que ela tenha cometido também nenhum pecado. Só que a sua morte foi pacífica, em paz. Os orientais chamam o dia de hoje de dormição. A dormição, a dormício de Nossa Senhora, o sono de Nossa Senhora. A morte de Nossa Senhora foi a morte em paz, e para não dizer, em outras palavras mais simples, em amor. Imagine uma mãe que tem um filho distante e que sabe que um dia o filho virá buscá-la. O que ela mais deseja é que o filho venha logo buscá-la, para que ela fique unida ao seu filho amado. Nosso Senhor é o melhor dos filhos que uma mãe poderia desejar. Nossa Senhora é a melhor de todas as mães,
foi criada exatamente para isso, para ser mãe, mãe de Deus. Então imagine o desejo desses dois corações, de Jesus e de Maria, de se unirem para sempre na eternidade. Então, esse suspiro de Nossa Senhora, essa ansiedade, esse desejo de se encontrar eternamente com Jesus, é o que, de algum modo, fez com que ela, um dia, finalmente, conseguisse que sua alma saísse do seu corpo, mais do que num trânsito de morte, numa verdadeira passagem da alma passando desse mundo para o outro, pacificamente transportada pelos santos anjos. São João Damasceno, ele recolhe as tradições que chegaram até a época dele, que, repito, não está na Sagrada Escritura, mas é apoiada em alguns livros antigos e, sobretudo, na tradição oral. E essas tradições, em resumo, dizem que Nossa Senhora, São João Damasceno nos diz, Nossa Senhora, depois de longos anos, quando chegou o seu dia de partir, todos os apóstolos estavam espalhados pelo mundo, pregando o Evangelho como Nosso Senhor havia mandado. Mas na ocasião da morte de Maria Santíssima, os apóstolos, alguns por pressentimento ou por uma revelação divina, foram visitar Nossa Senhora como que com aquele desejo de estar junto dela, às vezes sem saber que iria ser a sua despedida. Outros estavam tão distantes que foram transportados por anjos. Mas, por providência divina, tal como na ressurreição de Jesus, em que Nosso Senhor aparece para os apóstolos e falta um, São Tomé, também faltou a morte de Nossa Senhora, São Tomé. E Nossa Senhora entrega a sua alma calmamente a Deus. Ela, segundo a tradição, foi gloriosamente, triunfantemente levada até a sepultura, de tal modo que os próprios judeus sentiram os efeitos desse trânsito. Numa verdadeira procissão de luzes, Nossa Senhora foi levada até o seu túmulo e lá foi enterrada. E depois de fechado o túmulo, conta-se que ouvia-se vozes de anjos cantando no seu túmulo durante 3 dias, e cheiro de rosas. São Tomé, 3 dias depois, acabado esse canto, acabado esse cheiro, chegou atrasado, e tão penoso ele se mostrou por não ter podido se despedir de Nossa Senhora, que ele foi contra um dos costumes mais ferrenhos dos judeus, que é de não se contaminar com o cadáver, mas ele pediu para que abrissem a sepultura de Nossa Senhora, porque ele queria se despedir de Maria Santíssima. E quando abriram, não encontraram mais Nossa Senhora. Estava lacrado, mas quando abriram, encontraram somente as suas vestes, mas ela mesma não estava mais ali. Compreenderam os apóstolos que Nossa Senhora havia ressuscitado. E é por isso, seja ao pé da letra, seja por um pensamento piedoso, essas tradições querem transmitir exatamente o que a Igreja decretou como dogma de fé, e que ninguém pode duvidar. Maria subiu ao céu em corpo e alma. O seu corpo não sofreu a corrupção natural do nosso corpo quando da ocasião da morte e da sepultura. Com isso, caríssimos irmãos, Deus quer nos dar em Maria Santíssima uma última lição, uma última prova de amor. Se todos os santos no céu estão lá incompletos, por assim dizer, estão apenas numa parte que é a sua alma imortal, Maria Santíssima está lá completa. No céu, a nossa carne, a nossa humanidade já reina. É em Jesus que está sentado no trono divino, e é em Maria que está sentada ao lado do seu divino Filho. É esse reino que Nosso Senhor promete para o homem que até o fim persevera no bem, na prática da religião, na virtude da castidade, nas boas obras, na vida de oração, servindo ao Senhor. Em resumo, que persevera até o fim na santa religião católica
crendo piamente em nosso Senhor e no seu Evangelho. É esse fim glorioso de reinar com Jesus em corpo e alma que espera a todos aqueles que nesse mundo de fato amam a Deus. Lembrando, Jesus já havia dito: quem é que ama a Deus? É aquele que obedece aos seus mandamentos. Como poderíamos compreender um filho que diz que ama sua mãe, ama seu pai, mas não os obedece? É um mentiroso, ou ao menos é um fraco, um covarde, incapaz de seguir ordens simples do pai e da mãe. Se nós amamos ao nosso Senhor, o mínimo, o básico do amor é obedecer a nosso Senhor. Obedecer ao quê? Aos seus mandamentos. Obedecer a quem? A igreja. E buscar onde essa fonte? Naqueles que são os legítimos representantes da igreja, os padres, os bispos. Assim, caríssimos irmãos, nós estaremos garantindo a nós o final feliz que hoje nós celebramos a Nossa Senhora. Esse dia maravilhoso em que um dia também nós seremos levados deste mundo, desse vale de lágrimas, até o paraíso, e lá reinaremos com Nosso Senhor, a exemplo de Maria, como hoje já está, em corpo e alma, diante de Nossa Senhora, diante de Nosso Senhor, no reino do eterno amor, em recompensa dos trabalhos que sofremos neste mundo. Essa intenção, que Deus nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.